dia. Bom dia. Janeiro se despediu da gente com a superlua, uma das mais intensas da última década. Alinhamento de Sol, Terra e Lua de um jeito surpreendente, né? 30% mais brilhante, 15% maior no volume. Infelizmente, o Brasil não foi um dos países onde ela pode ser observada com mais clareza. Infelizmente, também, na janela da minha casa, também não foi um local de muita clareza. E hoje de manhã, você não viu? Pera aí, aí que eu ia falar, porque eu tava tudo nublado, tudo nublado. A Chapecoense tinha perdido o jogo, fui pra cama triste, pensei, também é lua, o que adianta? Tudo bem, foi uma lua a mais, uma lua a menos, mas às 5 da manhã, ela estava lá, com o sol na companhia dela, brilhante, radiante. E aí eu lembrei do Gilberto Gil, né? Que a gente precisa ver o luar. Que diferença faz para o dia, para a vida, para o mundo, para as pessoas, para o universo? E a lua de dia, às vezes, é mais bonita que a lua de noite. É mais bonita. Pronto, estou feliz. Aí chego, vejo essa flor. Eu quase cheguei atrasado por causa da lua hoje. Essa Mariana Ferrão, a minha lua e o meu sol. Você também, então, Fê. Vamos lá. Vamos embora. Vamos falar hoje de 1, 2, 3 hábitos que você tem e que podem prejudicar sua coluna todo santo dia. Pois então, o ortopedista o Dr. Rafael Marcon está conosco e vai falar sobre eles. E também vai dizer o seguinte, a dor, gente, é sempre um sinal de alerta, principalmente durante uma corrida. O Mauro, por exemplo, ele corria 120 km por semana, nem ligava para dor. Depois de uns 8 anos, eu comecei a sentir uma dormência aqui no quadril, estava começando a ter uma artrose acelerada. Tá vendo? A dor pode causar um efeito dominó de problemas. Quem também está conosco é o radiologista Dr. Marcelo Nico. Ele vai falar de um exame que ajuda os médicos no planejamento de cirurgias delicadas. E as imagens são em 3D. Minha rotação, a rotação do meu pé, a forma que meu pé direito ele mexe hoje melhorou quase 100% graças à cirurgia. E hoje tem mais um capítulo da série Eu Tentante, Eu Gestante. Os hormônios estão entrando em cena. Os meus seios que eu sinto mais um pouco maiores e a minha parte abdominal tem um pouco mais de inchaço nesse local. Na verdade não é uma dor de cabeça, mas é um desconforto. Como se a minha cabeça estivesse cansada e também estou sentindo muito cansaço. Você quer participar do Bem-Estar com a gente? Tem dor na coluna? Tem incômodo? Manda a sua história, manda a sua foto, manda a sua questão pela hashtag Você no Bem-Estar. Vamos então começar o programa de hoje falando disso que acontece com muita gente. Uma dorzinha aqui que você continua. Aí a dorzinha passa pra cá. Você continua, compensa daqui, compensa dali, compensa de lá. Vai virando um dominó de problemas, como a gente vai conhecer um rapaz agora que corria 120 quilômetros por semana. É muita coisa. E teve muita dor também, como mostra a Valéria Almeida. A corrida sempre foi a grande paixão do Mauro. Entre fotografias e medalhas, estão preservados os bons momentos dessa história de amor que teve início nos anos 80. Corri maratona em Nova York, corri também Buenos Aires, Paris. Para isso, ele sempre se empenhou muito. O nível de corrida era muito alto, a gente corria muitos quilômetros por dia, muitos quilômetros por semana. E quando o Mauro diz muito, é muito mesmo. 120 quilômetros percorridos toda semana, sem um dia de descanso. A ideia era, quanto mais você correr, melhor você vai ser. Hein? Mas depois de 10 anos de treinos exaustivos, as consequências por tanto esforço começaram a aparecer. Eu comecei a sentir uma dor no joelho e o médico disse que era problema de menisco no joelho direito. E aí eu tive que operar o joelho, eu fiz uma artroscopia. Só que mesmo recuperado, ele ficou com medo de forçar o joelho e jogou todo o peso do corpo para o outro lado. A dor de alta intensidade, num primeiro momento, ela pode fazer com que o indivíduo tenha situações compensatórias para inibir esse quadro de dor, e isso pode sim levar a algumas compensações do corpo como uma unidade. Foi o que aconteceu com o Mauro e o corpo dele passou a sofrer uma reação em cadeia. Depois de uns 8 anos, eu comecei a sentir uma dormência aqui no quadril. E essa dormência, eu fui no médico examinar e eu estava começando a ter uma artrose acelerada. E aí eu fiz duas cirurgias para raspagem da cabeça do fêmur e a terceira já não dava mais para raspar. Eu acabei tendo que fazer a colocação de uma prótese total de quadril, colocando o acetábulo
e revestindo ela com cerâmica. O problema que começou no joelho e afetou muito o quadril já avançou para a coluna. E eu tive, então, umas tendinites crônicas de quadril, uma tendinite no nervo ciático, que pega toda a perna esquerda e que dói bastante. Para não deixar o corpo sofrer assim, em efeito dominó, é preciso procurar ajuda no primeiro sinal de que há algo errado. A partir do momento que tiver algum sintoma de dor, como diagnóstico precoce, é importante que procure, né, um profissional para que seja realizada uma avaliação detalhada e uma conduta de tratamento adequada. Hoje, o Mauro faz tratamento diário com fisioterapia e musculação. Mas a corrida, apesar de ainda ser a grande paixão, fica só na lembrança. O receio de que o desgaste aumente e que eu tenha que trocar a prótese com muita antecedência é muito grande. Então hoje eu não corro mais. Pois é, esse acaba sendo muitas vezes o problema de quem faz muita atividade física também e acaba tendo que abandonar pelas dores, pelas lesões, né, doutor? E o que é muito comum nessa história do Mauro também é a tal da compensação, igual o Fernando falou no comecinho do programa. Começa a doer de um lado, você começa a compensar do outro lado. Isso tem a ver com a nossa constituição física mesmo, né? Exato. Nós temos um DNA, na verdade, que são as curvaturas da nossa coluna, que são a relação da nossa evolução, né, do homem. E a relação da nossa bacia é o mandatório para nossas curvas da coluna, tanto para lordose quanto para cifose. Então, a relação do nosso nascimento, nós nascemos com a bacia fixa. E por essa bacia ser mais estreita ou ser mais larga, vão ser os responsáveis pelas curvaturas da coluna. Vamos entender um pouquinho, então, do que o senhor falou do processo de evolução. Porque quando começou tudo, éramos assim. E aí a coisa foi evoluindo. E aí fomos ficando cada vez mais em pé. E a nossa coluna teve que passar por várias adaptações para que a gente chegasse nessa postura que a gente tem hoje, né? O que significa para a nossa coluna essa postura de pé? A relação lá no começo do primata, reparem que a coluna é um C. Ela, na verdade, é a formação de um C e ela começa a formar um S ao longo da evolução humana. Isso tem toda a lógica para a compensação da energia, da relação de carga, da força da cabeça que está aqui sendo compensada em todo o corpo. Daqui a pouquinho a gente abre o resto aqui, mas aí... É porque agora a gente vai ver o preço que a gente paga na vida moderna por sermos bípedes, né, doutor? Éramos ali naquele início quadrúpedes, né? Um pouco quadrúpedes, né? Mas aí essa relação, o senhor vai ilustrar muito bem aí usando um foguete, que em Minas chama foguete. Aqui em São Paulo é foguete. Na verdade, o que essa comparação é para dizer como que funciona as curvaturas da coluna para cada pessoa. Na verdade, cada pessoa tem um DNA próprio e vai nascer com um formato de bacia, que seria a base de lançamento desse foguete. Considerando o foguete, a bacia e aqui a nossa coluna, a lua, a superlua, seria nossa cabeça. Então, para atingir a cabeça, se essa base é muito inclinada, você vai ter que ter curvaturas maiores para alcançar o objetivo. Isso é um tipo de raça, é um tipo de... Exatamente. Tem raças em que você vê que a pessoa tem uma lordose mais acentuada, com um bumbum mais acentuado, mas isso não é um defeito. No carnaval, inclusive, faz um maior sucesso. É bom para rebolar também. Antigamente se falava tem hiperlordose, isso na verdade são constituições de cada pessoa. E aqui é o exemplo contrário. Se a pessoa tem uma bacia, que seria a base desse foguete, pouco inclinada, o foguete vai precisar fazer menos curvas para chegar na cabeça. Aí já é uma coisa mais reta, assim, raças orientais. Exatamente. Sim, interessante. Tem uma dúvida do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada. O Lucas quer saber, vamos ver. Ele está perguntando o seguinte: eu sinto dor no pescoço. Isso também é por causa da postura? Vamos abrir o R aqui então, para ver se o Lucas se identifica com esta cena aqui. Será que você está falando demais, usando muito o celular, Lucas? Tem a ver com a postura, a dor no pescoço, doutor? Tem a ver com a postura. Isso é algo que, infelizmente, os hábitos modernos foram trazendo e já é provado que existe essa relação de pessoas que trabalham com muita flexão de pescoço durante várias horas por dia. Isso já era provado que isso afetaria a coluna, isso teria uma chance maior de desenvolvimento de doenças como hérnias de disco, por exemplo. O problema é que agora todo mundo está fazendo isso. Doutor, que era uma exceção, virou a regra. A gente já falou que a cabeça pesa 5 quilos.
para frente, fora o peso na consciência, que também pesa. E Imagina quanto mais a força pra disso. frente você coloca a cabeça, existe essa força aumenta. Tem mais um exemplo aqui, que é esse, que a gente vai abrir agora aqui, ó. Que é o seguinte, também muito tempo, a gente tá falando disso, de ficar com a cabeça demais para frente. Ou o celular ou o computador, tempo demais, dá nisso, né? Exatamente. Todas as vezes que nós, humanos, colocamos para frente o nosso corpo, a cabeça está para frente, esse alinhamento do S é perdido. Então, o gasto energético é muito maior, a compensação para você ficar dessa forma. E aí, sobrecarrega a região cervical, a região da transição cérvico-torácica, como o doutor falou, a relação das hérnias, as relações das dores ligamentares, musculares e assim por diante. E aí começam os problemas todos. E a gente vai conhecer agora um exame que ajuda os médicos a planejarem, a identificarem o problema do paciente e também a planejarem uma cirurgia quando ela é necessária. Um exame novo com imagens em 3D. Quem vai mostrar pra gente é a Michele Loreto. Até novembro do ano passado, a Larissa andava assim. Agora, 2 meses depois de fazer uma cirurgia no quadril, ela está caminhando melhor. Minha rotação, a rotação do meu pé, a forma que meu pé direito ele mexe hoje melhorou quase 100% graças à cirurgia. A Larissa nasceu com uma displasia do quadril, uma alteração no formato do quadril. Além de ter uma perna menor do que a outra, ela tem dificuldade para andar e muita dor. Há cerca de 1 ano atrás eu comecei com dores muito fortes que eu não conseguia fazer nada sozinha. Eu não tomava banho direito, não conseguia fazer nada, eu dependia dos meus pés para tudo. Antes dessa última cirurgia, a Larissa fez outras 6 quando criança, mas o problema nunca foi totalmente resolvido. O sucesso dessa última operação, os médicos dizem que é por causa de um exame que existe há pouco tempo no Brasil e que tem 80% menos radiação. Ele faz uma ressonância magnética do paciente em pé e as imagens são em 3D, muito mais próximas da realidade. A partir do momento que a gente consegue estudar o corpo como um todo e não focar numa articulação só, a gente encontra causas, às vezes, à distância de problemas que estão no quadril, no joelho, ou em um segmento da coluna que tem a sua repercussão nos outros segmentos. No caso da Larissa, dá para ver bem nessas imagens a displasia do quadril e como isso se reflete na coluna. A medicina, mais antigamente, tinha a noção estática da coisa, ou seja, está parado, olho uma radiografia e vejo uma deformação. Hoje, a gente se preocupa muito mais com a dinâmica. Com essas imagens do exame da Larissa, foi feito um molde em 3D que reproduz do mesmo jeito, do mesmo tamanho que é o quadril dela. Isso aqui facilitou muito o planejamento dos médicos antes da cirurgia. Porque uma operação dessa, quando ela é mal sucedida, pode ser um grande desastre. Então a gente tem que planejar muito bem antes de sair operando pacientes, principalmente aqueles que têm deformações anatômicas, como, por exemplo, encurtamentos grandes, falhas de cobertura óssea. A expectativa é que a Larissa ainda melhore bastante. Por isso, ela deve fazer mais algumas cirurgias. Enquanto isso, conta com a ajuda dos pais e usa muletas. Hoje eu estou fazendo a fisioterapia para ver se eu consigo usar só o tênis e tirar as muletas, que para mim vai ser maravilhoso. Uma evolução, essa história toda, maravilhosa essa evolução dela. E a gente está falando de evolução aqui e esse exame também é uma grande evolução, né? Porque antes a gente só conseguia ter noção do paciente deitado. Exatamente, esse é o grande diferencial desse método. Um método que coloca e avalia o paciente na posição ortostática, na posição em pé. Essa relação consegue entender tanto as curvaturas que nós já falamos bem aqui, quanto a relação dos mecanismos compensatórios, para que ele fique em pé, como está a bacia dele, como está o joelho, se está em flexão, para ele conseguir ficar em pé ou não. Essa relação traduz, como o doutor falou na matéria, a relação dos ângulos. Ele é muito mais preciso para você poder corrigir a cirurgia. Então ela tem tantos graus de desvio, ele consegue programar a cirurgia e ser muito mais assertiva. Daqui a pouquinho a gente vai ver que os hormônios começam a fazer efeito nas mulheres que estão tentando engravidar. É mais um capítulo da nossa série Eu Tentante, Eu Gestante. Já a partir da segunda aplicação eu senti um mal-estar, um enjoo. Meus seios que eu sinto mais um pouco maiores. E os calores, que vêm de uma hora para outra.